Esperem um instante só que eu estou vendo a Arrascaeta da entrevista. Tem mais uma pergunta aqui para a Arrascaeta. Bom, a Arrascaeta acaba de dar uma declaração interessante. Ele vai ter que operar o joelho no final da temporada. Ele disse que vai ter que fazer uma limpeza. Limpeza, provavelmente, ele deve estar com algum problema de menisco. Tá? Aí você vai lá com o artroscópio, tira o menisco que está baleado, fisioterapia e recupera bem. Mas o fato é que ele disse que ele está jogando esses últimos jogos, já com esse problema, e que ele não sabe se vai poder jogar o segundo jogo. Que ele vai fazer todo o esforço para isso, mas que agora, hoje, não dá para dizer se ele vai jogar ou não o segundo jogo. Foi ótimo, porque à medida que estava rodando aqui Absoluto, eu estava ouvindo a entrevista do Arrascaeta. Bom, vamos continuar aqui, então, agora começando com o Superchat, né? Tiago Moraes diz assim, queria ver muito a cara do Júlio Miguel Neto, que disse que o Gabigol era um Luan 2.0. Bom, antes de mais nada, quero dizer que eu gosto muito do trabalho do Júlio Miguel Neto. Ele é um dos bons setoristas do Flamengo. Acho que não concordo com a opinião dele. Acho que o Arrascaeta ainda não pode ser considerado um Luan 2.0. O Arrascaeta não, o Gabriel. E hoje o Gabriel deu uma bela demonstração de que ainda pode vir a ser aquele Gabigol que nós conhecíamos. A atuação do Gabriel hoje foi uma atuação muito boa. Não só pelos gols. Ele jogou bem o jogo. Ele deu um passe espetacular para o Michael. Ele participou dos 3 gols, porque no primeiro é ele quem chuta para o rebote sobrar para o Arrascaeta e nos outros 2 são ele que faz. Então, eu acho que o Gabriel hoje foi um pouco aquela história, né? O Gabriel disputou 15 finais pelo Flamengo. Em 13 ele fez gol. Tem que se respeitar, né? E hoje era uma das finais, né? São 2, e ele meteu 2 gols. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Sei que já tem muita gente. A pesquisa do UOL, por exemplo, era: se você fosse dirigente do Flamengo, você renovaria imediatamente com o Gabriel? Não, eu não renovaria. Eu esperaria o final do ano. Até porque não faz o menor sentido essa diretoria atual querer renovar o contrato com o Gabriel sem saber se ela vai continuar, se o Dunst vai ganhar. Então, acho que essa decisão de renovar ou não com o Gabriel é do próximo presidente. Eu não renovaria já, mas sim, eu gostei muito da atuação do Gabriel hoje. E foi um alívio você voltar a ter um goleador ali no ataque, coisa que a gente estava sem desde que o Pedro se machucou. Ricardo Barreira, RMP, corroborando com quase tudo que você fala, hoje temos gosto de ver o Flamengo jogar. Pode até perder lá, mas é um novo time, fora Braz e Landim. É exatamente isso. É exatamente isso. A diferença do Flamengo do Felipe Luiz para o Flamengo de Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e Tite é que esses 3 técnicos nos faziam sofrer vendo o jogo do Flamengo. Ver o jogo do Flamengo tinha passado a ser um exercício de masoquismo. Com os 3, Vitor Pereira, Sampaoli e Tite. Era uma bosta ver o jogo do Flamengo. Agora não. Agora dá gosto de ver. O time do Flamengo está jogando bem. E o time do Flamengo está jogando como o DNA do Flamengo pede. No ataque. Marcando o adversário lá em cima. Buscando o gol. Esse é o Flamengo. Essa é a história do Flamengo. Essa é a história desse próprio elenco. Que pode estar envelhecido, mas sempre jogou assim. Então, dá gosto de ver o jogo do time do Felipe Luiz, sem dúvida nenhuma. Fora Braz e Landim, estou com o Gabriel. Não, eu não renovaria. Eu esperaria o final do ano. Até porque não faz o menor sentido essa diretoria atual querer renovar o contrato com o Gabriel sem saber se ela vai continuar, se o Dunst vai ganhar. Então, acho que essa decisão de renovar ou não com o Gabriel é do próximo presidente. Eu não renovaria já, mas sim, eu gostei muito da atuação do Gabriel hoje. E foi um alívio você voltar a ter um goleador ali no ataque,
coisa que a gente estava sem desde que o Pedro se machucou. Ricardo Barreira, RMP, corroborando com quase tudo que você fala, hoje temos gosto de ver o Flamengo jogar. Pode até perder lá, mas é um novo time, fora Braz e Landim. É exatamente isso. É exatamente isso. A diferença do Flamengo do Felipe Luiz para o Flamengo de Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e Tite é que esses três técnicos nos faziam sofrer vendo o jogo do Flamengo. Ver o jogo do Flamengo tinha passado a ser um exercício de masoquismo. Com os três. Vitor Pereira, Sampaoli e Tite. Era uma bosta ver o jogo do Flamengo. Agora não. Agora dá gosto de ver. O time do Flamengo está jogando bem. E o time do Flamengo está jogando como o DNA do Flamengo pede. No ataque. Marcando o adversário lá em cima. Buscando o gol. Esse é o Flamengo. Essa é a história do Flamengo. Essa é a história desse próprio elenco. Que pode estar envelhecido, mas sempre jogou assim. Então, dá gosto de ver o jogo do time do Felipe Luiz, sem dúvida nenhuma. Fora Braz e Landim, estou contigo. Eduardo Rodrigues, 2 minutos depois do gol deles, o Ortiz, com a ponta da chuteira, salvou o segundo gol, tirando a bola dos pés do Paulinho. Vamos ganhar lá também. Seremos. Eduardo, é uma boa observação sua, porque isso aconteceu mesmo. E se o Flamengo tomasse o segundo gol e ficasse 3-2, ia ser um perereco na volta, porque o Atlético Mineiro ia chegar cheio de moral, estamos tomando 3-0, viramos para 3-2, agora basta ganhar aqui. E o Léo Ortiz, de fato, com a ponta da chuteira, tirou. E mais, o Léo Ortiz fez um partidaço. O Léo Ortiz fez um partidaço. Desarmou uma barbaridade, armou uma barbaridade no comando da passagem da defesa para o ataque. Fez um partidaço, teve uma infelicidade. Infelicidade todo mundo tem, cara. Dá uma tropeçada, todo mundo tem. Então não dá para botar na conta do Léo Ortiz. Jorge Lasperg, salve Renato. A estratégia do Filipinho funcionou, apesar de um tanto faceira. O que dizer do Plata, que deixou a torcida pluta? Bota um cowboy aí. Estou tomando meu esquinho aqui, mas não é cowboy. Eu não tomo uísque cowboy. Eu tomo uísque com muito gelo e um pouco de água. Já falei para vocês, eu tomo suco de uísque. O Plata deixou a torcida pluta. Você tem razão. Ele é um jogador que eu ainda acho que ele vai ser útil. Eu me lembro do Luiz Araújo, quando chegou, não dava para ter a menor noção do que ele se transformou no final. O Cebolinha, gente. O Cebolinha, e aí o Tite tem uma ponta de mérito, o Cebolinha não jogou nada até o Tite chegar. Só quando o Tite chegou que o Cebolinha começou a dar o ar da graça. Então, eu acho que é preciso ter... Sabe, eu acho ruim a gente já começar. É o novo Berrio, isso não joga porcaria nenhuma, devolve. Não acho que seja... Calma, gente, calma. Eu acho que quando o time do Flamengo estiver com todos os jogadores, ele não será titular. Mas ele pode ser um reserva útil. E nesse momento atual, ele está quebrando um galho, gente. Ele está quebrando um galho. Concordo, não jogou bem hoje. Eu diria que foi o único jogador que não jogou bem do Flamengo hoje foi o Plata. Fernando Lira, não podemos perder Felipe Luiz, é muito técnico. Estou convencidíssimo disso, Fernando. Estou convencidíssimo disso. É até o tema da minha coluna do UOL amanhã. O cara já jogou como Jorge Jesus, o cara já jogou como Simeone, e o cara hoje jogando, teoricamente, numa formação do Tite, ele jogou muito melhor do que o Tite. Ele sabe muito, cara. Ele sabe muito. Eu acho que é um treinador para fazer história no Flamengo. Eu sempre achei isso. Vocês que me acompanham sabem disso. Eu peço Felipe Luiz no comando do Flamengo desde o ano passado. O cara é um estudioso. O cara é inteligente. Gente, o Felipe é muito inteligente. E quando se junta um jogador talentoso como ele era, interessado em tática e inteligente, olha, é muito difícil que não dê certo. Às vezes não dá, e não me parece que é o caso do Felipe, quando o cara não sabe gerir grupo. É o caso do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um cara inteligente, o Rogério Ceni é um cara estudioso,
O Rogério Ceni foi um jogador espetacular. Mas o Rogério não sabe gerir grupo, pelo menos até hoje não soube. Principalmente em clube grande. Eu acho que o Felipe, hoje, com aquele esculacho que ele deu no Gabriel em campo, eu acho que ele traçou claramente a linha, disse assim, olha, eu fui jogador como vocês, eu fui companheiro de vocês, mas agora eu sou o técnico. Então, não vem com coisa de brother. E aí a gente vai entrar até na história do Gabriel, cara. Até na história do Gabriel. Eu sei que tem uma legião de haters do Gabriel que acusavam o Felipe Luiz de estar fazendo um esquema de compadrio para escalar o Gabriel. Mas eu pergunto a vocês, diante das opções que o Felipe tinha, não era melhor tentar apostar na recuperação do Gabriel? Claro que era, cara. Está aí o resultado hoje. Demorou, mas chegou o resultado. E chegou o resultado no momento mais importante. Imagina se o Gabriel não tivesse feito esses 2 gols. O jogo ia acabar 1-1. 1-1 para jogar a segunda na arena, não é que fosse perdido, mas ia ser muito mais difícil. O Gabriel meteu 2 bolas na rede, cara. Até a primeira nasce de uma bomba dele de canhota, meio sem ângulo, mas que obriga o Everson a espalmar para o Arrascaeta fazer o gol. Então, cara, o Felipe acertou até nisso. Acertou. E não tenham dúvidas. Se amanhã ou depois ele achar que ele precisa barrar o Gabriel, ele barra sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. O Gus Wright diz aqui, Renato, sem saudações rubro-negras, Felipe Luiz calou a boca de muita gente com o Gabriel, que em finais realmente surpreende qualquer um. Quem em sua consciência critica Felipe Luiz? Bom flamenguista não é. Que pena, Léo Ortiz. Você resumiu, tudo que você resumiu aí, eu apoio. Felipe Luiz é um puta treinador, está se mostrando. A aposta no Gabriel se provou acertada. E o Léo Ortiz, que pena, exatamente isso. Fazia um partidaço. E tropeçou na bola. Acontece às melhores famílias. Logo depois, tirou a bola do Paulinho, que ia fazer o segundo gol. Jogadoraço, não pode nem pensar em tirar o Léo Ortiz da zaga. Como é que estava a sua cabeça antes de entrar no jogo e se o Felipe Luiz, ele por acaso usou alguma coisa para motivá-los? Cara, não existe uma motivação maior do que estar jogando uma Copa do Brasil, Maraca lotado, e confesso que estava ansioso para que chegasse logo e que acabasse com um resultado bom pra gente, foi o que aconteceu. E ele, é o que ele fala, o Gerson também fala muito, é um privilégio jogar uma Copa do Brasil. Não sei quantos porcentos dos jogadores conseguem chegar numa final ou até numa semi. Então a gente está aqui, é um privilégio e isso não tem mais motivação que isso. Wesley, você foi um jogador muito criticado ao longo do ano, ao longo da temporada, e agora é um dos melhores jogadores do Flamengo atualmente. O que você pode falar sobre isso? Cara, boa pergunta. Trabalho. Teve muitas coisas que aconteceram nesse ano, tanto para ir para fora, fiquei, não fui, muita coisa, só que botei minha cabeça no lugar. Foi o time que me levou até as propostas, foi o Flamengo. Então não teria o porquê eu desistir, quero ir embora, não vou querer crescer, aumentar meu nível. Então botei a cabeça no lugar, trabalhei, estou trabalhando até agora e está dando resultado. Mais duas, hein? Aproveitando para falar com você, né, sobre a sua saída, quase saída, né? Você recebeu proposta, quase saiu. Você trocaria o que você está vivendo hoje por qualquer outro clube para estar lá vivendo esse sonho da Europa? A gente sabe que todo jogador ele almeja isso, né? Todo jogador ele olha para a Europa e pensa que quer ter carreira lá fora. Só que hoje você vive um momento completamente diferente no Flamengo. Você hoje é titular absoluto, você é exaltado pela torcida. Trocaria isso que você está vivendo agora? Boa pergunta. Cara, não trocaria. Não trocaria. No começo, confesso que eu queria muito ir. Acho que era mais pela fase, que eu não estava conseguindo render, então eu falei, cara, acho que chegou o meu momento de ir. Só que Deus sabe de todas as coisas, então se não foi para mim naquele momento, era para mim viver isso tudo, para que eu possa ser mais valorizado também, então
acredito muito nisso, que se eu não fui era para acontecer isso e hoje eu estou muito feliz. Wesley, cara, tendo em vista, né, você teve alguns problemas no passado e hoje você é um dos melhores jogadores do Flamengo, elogiado até pelo Leandro, lateral direito do Flamengo. Eu queria que você falasse pra gente, qual foi a virada de chave? Cara, a virada de chave foi com a minha família. Eu estava em casa, eu estava, caramba, o que está acontecendo na minha vida? É que eu cheguei em revelação, todo mundo, caramba, Wesley, daqui a pouco fui caindo no nível, aí teve problema no campo, não sei o que, botei a cabeça no lugar, comecei com a minha família, com o meu empresário, a gente foi atrás de fisioterapeuta para melhorar meu desempenho, meu físico, analista de desempenho, começar a estudar o que eu podia fazer para melhorar, e acho que foi a virada de chave. Eu já faço isso, vai fazer 4 meses. Vai fazer 5 meses já que eu tô na Outlet, que as pessoas veem o resultado agora. Acho que comecei agora não, já tô faz tempo e acho que essa foi a virada de chave principal. E meus companheiros também, né, cara? Acreditaram em mim, não desistir. Como eu tava falando do Gabigol, todo mundo, má fase, mas acreditar em o resultado do trabalho dele. Entrou, fez o gol e foi isso. A virada de chave foi botar a cabeça com a minha família, conversar e ir atrás do que eu podia melhorar. Obrigado, Daniel. Após a vitória do Flamengo por 3-1 sobre o Atlético Mineiro, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o técnico Felipe Luiz comentou sobre a falha de Léo Ortiz, que resultou no gol do adversário. Mesmo tendo sido um dos destaques defensivos na partida, Ortiz tentou afastar a bola da área, mas acabou entregando-a para Allan Kardec, que aproveitou e marcou para o Atlético. Felipe Luiz explicou: é normal que um jogador fique abatido com um erro assim, mas ele tem que focar nas coisas boas que fez. Isso é uma lição que aprendi no tênis. A gente precisa se perdoar e esquecer o que passou. Foi um azar. Ele tentou afastar a bola, mas acabou prendendo no pé, e isso acabou resultando no gol do Atlético. O técnico também completou: ele tem que ficar tranquilo, porque fez uma grande partida. O treinador aproveitou para reforçar seu ponto sobre erros individuais, comparando com a situação de Everton em um jogo recente. Erros acontecem, e nem sempre eles são punidos com gol. No primeiro tempo, por exemplo, o Plata teve uma jogada arriscada que poderia ter custado caro, mas não resultou em gol. Não me guio apenas pelo erro final, mas pelo desempenho do jogador durante toda a partida. A vitória do Flamengo teve como grande destaque Gabriel Barbosa, que, em noite inspirada, foi realmente o Gabigol decisivo. O atacante marcou 2 gols, enquanto Arrascaeta também deixou dele, abrindo o placar para o time rubro-negro. Do lado do Atlético, Allan Kardec descontou, mas não foi suficiente para impedir a vantagem do Flamengo. Com o resultado, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença no próximo domingo, em Belo Horizonte, que mesmo assim será campeão. A partida de volta promete mais emoções, mas o Flamengo leva uma boa vantagem para a decisão final.